tinha a vovó Mariquinha, que é a mãe, que era a avó do meu pai. Ela tinha um fogão a lenha. E assim, era uma das únicas pessoas que tinham fogão a lenha na cidade, assim. E uma das coisas que eu fazia com constância era que eu passava lá para ajudar ela a colocar lenha. Né? Esse fogão a lenha, para mim, é uma voltando às raízes, entende? Voltando às origens. Todo dia que eu ligo ele, vem na minha cabeça essa imagem da minha avó cozinhando, aquele cheiro da comida que ela fazia, né? A minha bisavó, na verdade, não é minha avó mais, é a minha bisavó. E por isso que eu criei esse espaço, porque aqui eu sinto verdadeiro. Tudo que está aqui dentro desse lugar me representa, de uma forma ou de outra. É muito importante você saber onde você está indo, né? Mas também, mais importante ainda, é saber de onde você veio. E cabe a você ter orgulho ou ter arrependimentos. Eu agradeço muito pelo que eles fizeram. E algo até pétreo. Tudo pode mudar em mim, mas essa minha essência, ela nunca vai mudar. Minha infância foi uma infância bem normal, mas muito feliz. A gente veio de uma família tradicional, na cidade de Itapuranga. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu saí de Goiás e meu pai conseguiu um trabalho que ele era vendedor de colchões, mas ele era formado em contabilidade e ele recebeu uma oferta de trabalho no Pará, na cidade de São Miguel do Guamá. E foi trabalhar com um tio, que era irmão do meu avô. E ali eu residi por 5 anos somente, até quando a gente foi para o Pará. Eu acho que assim, os valores que eu trago comigo até hoje são valores que vieram da essência da família, dos princípios da família. E minha mãe sempre foi uma mulher muito centrada, e por ser professora também, ela sempre forçou muito na gente o valor do estudo, da educação, de estar sempre assim, fortalecendo o intelectual. E meu pai trouxe pra gente a figura paterna, sabe? Aquele pai amoroso e que ao mesmo tempo também ele era rígido, e principalmente em questão de trabalho. Meu pai, desde muito novo, ele sempre influenciou a gente a me acostumar com o trabalho. Esse aqui é o Lavaguna 16. Esse aqui ele é feito de wheat, né? Só porque ele é deixado por 16 anos, o barril que ele é feito é enfumaçado por Bailey, que eles falam, que aí ele fica 16 anos sendo enfumaçado, o barril. Assim, o gosto desse aqui, da fumaça, é muito forte. Então, no ano de 87, eu mudei para o Goiás, para o Pará. Então, eu fiquei no Pará entre 87 até mais ou menos, vou dizer, 96, mais ou menos. Eu acho que eu tinha 15 anos, a gente voltou para o Pará. Meu pai, como eu havia dito, ele tinha antes mudado para o Pará para administrar uma empresa que se tornou uma empresa muito, vou dizer assim, de nome e de sucesso. Com o passar dos anos, meu pai fez alguns investimentos que não deram certo, e acabou que ele quebrou, e quebrou muito feio. E aí ele foi forçado a voltar novamente para Itapuranga. E ali em Itapuranga, ele abriu uma empresa de sócio com o meu tio de madeira. Era uma distribuidora de madeiras. Em 98 o papai decidiu abrir uma outra madeireira, mas agora em Goiânia. E ali foi aonde que eu, meus 16 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos, comecei a trabalhar de verdade. E aí um tio meu já morava aqui, que é esse tio
que é uma referência muito forte na minha vida, que é o tio Ronan. Eu estava envolvendo com coisas erradas lá, sabe? Aí foi onde que meu pai, minha mãe, meus tios falaram assim, olha, eu acho que é melhor para você ir para os Estados Unidos. E foi aí quando eu vim para cá, no ano de 2000, e é onde que estou aqui até hoje, né? 24 anos e algumas cacetadas de meses aí pra frente aí. Cheguei muito novo, com 17 anos. A primeira coisa que acontece foi que eu chego com visto de turista na época. Foi uma época que houve uma onda de imigração muito grande da minha cidade para cá. Então veio meu tio, depois veio o amigo do meu tio, depois o amigo do amigo do meu tio. E a gente morava num apartamento. Todos vieram pro mesmo apartamento. Eu dormia numa cama de campanha com meu tio João, para a gente ter espaço para dormir, né? Eu cheguei trabalhando para uma empresa de fazer limpezas. Aí era normal, era basicamente o que tinha aqui na época. E agarrei também numa limpeza de limpar supermercados, que eu tinha que ficar... Cara, isso era doído. A gente tinha que ficar trancado no supermercado acho que era das 10 da noite até 5 da manhã. E aí vem desafios, né, como todos nós sabemos, né, da língua, da cultura, aí depois desafios da documentação. E aí abriu uma oportunidade de morar numa casa em Framingham, que lá morávamos também 13 pessoas, só que o mais velho tinha 21 anos. Mas o interessante é que lá dentro eu aprendi algo que foi assim, um divisor de águas para mim. Eu ainda não tinha saído das fraldas. Quando eu fui para essa casa, eu vi que ali o negócio é bem diferente. E um negócio bonito que eu vejo assim da juventude da época que veio, a garra que o pessoal tinha, era assim invejável, sabe? Então todo mundo trabalhava muito. E os trabalhos que nós tínhamos que fazer era entregar jornal, pintura durante o dia, e à noite todo mundo chamava de part-time, que era limpar mesas de restaurante, lavar pratos. Levei muita pancada, chorei demais, fui humilhado demais, sabe? Até criar esse couro grosso que eu tenho hoje, assim, foi a base desse desconforto, desses desafios que a gente passou, sabe? A gente ser empreendedor aqui na América, ela ocorre por algumas diversas razões. A primeira delas é que a gente vem para cá sem nenhuma formação sobre esse país, né? Então, não temos raízes, nós não temos documento, nós não temos oportunidade. Então, a gente aprende aqui que aqui na América você é o que você trabalha, o que você entrega para o país. Então, com tudo isso, as coisas vieram acontecendo naturalmente, e eu sempre tive esse tino empreendedor. Só que as coisas foram acontecendo e eu acabei tendo um problema aqui, quando eu tinha 19 anos, e eu tive que ir para o Brasil. E depois que eu fui para o Brasil, no ano de 2002, e eu voltei para me casar com a minha esposa, que eu tô com ela hoje. Na época a gente namorava, e eu acabei depois voltando para os Estados Unidos, que aí eu vim pelo México, no final de 2002, e eu vim justamente só com o único intuito de casar com ela. E era inverno, estava bem fraco de trabalho, eu estava devendo agora, né, que agora eu vim com a dívida. Então, com isso, eu voltei e comecei de novo a trabalhar no jornal, a fazer entrega de jornal. E nisso eu tive um acidente durante a minha rota de jornal, que veio a polícia, e a polícia puxou meu caso, que eu saí daqui devendo corte, e esse caso eu tive que pagar por ele. Eu fui preso aqui por 6 meses. E dali eu saí, fui deportado, acabei indo pro Brasil, e nesse meio tempo a minha esposa saiu grávida, eu saí, ela estava grávida. E eu fui pro Brasil, assim, e a cadeia para mim, eu acho que várias coisas que eu passei que se tornaram coisas muito importantes e muito positivas na minha vida, sabe? A primeira foi eu ter vindo para cá, passar por esse primeiro desafio, sabe? O segundo foi eu ter me casado, porque eu me casei muito novo. E o terceiro foi eu ter sido preso. E lá dentro da cadeia foi onde que foi o ponto chave que aconteceu na minha cabeça, falar assim, sabe? Eu tenho que mudar de vida.
eu não tenho nada, não tenho estudo, agora estou perdendo a minha liberdade. Então ali dentro da cadeia, a chave virou na minha cabeça, a mentalidade. E foi aonde que eu investi na minha primeira empresa. Mas não foi investimento de dinheiro, foi investimento de energia mesmo. Eu, amigo meu, chama Marcos Antônio, ele já tinha uma empresa já chamada Restoration Painting, e a gente entrou de sócio. O que aconteceu? A gente cresceu a empresa, a gente começou a trabalhar junto, e a coisa foi acontecendo. No meio do caminho, eu fui entendendo que sendo empresário de pintura não era para mim, e foi aonde que as coisas aconteceram. E minha filha acabou de nascer, era um momento de ainda fortalecendo as pernas ainda, que eu estava engateando, não tinha dinheiro nem para comer, a Kézia trabalhava, mas era aquele dinheiro pouco, eu também ganhava pouco. E foi aonde que eu larguei tudo para eu ir trabalhar para uma empresa que eu tirava, em vez de eu tirava $720 por quinzena, era o dinheiro que eu levava para casa. Percebe que eu larguei minha empresa de pintura e fui para isso. Por quê? Porque eu vi a oportunidade de estar obtendo o meu crescimento, obtendo a minha formação que eu não tive a oportunidade de ter, juntamente com essa empresa. Nesse momento foi aonde que eu fiz o meu maior empreendimento, que eu digo até hoje. E a opção que eu tinha para quem estava de fora era uma opção maluca. E só porque quando eu me resolvi, que eu decidi tomar essa decisão, eu já sabia o meu final. Meu maior empreendimento, assim, empresarial, foi com certeza no momento que eu não empreendi no meu CNPJ, mas eu empreendi no meu crescimento. Basicamente, nós estamos fazendo trocando isso aqui pelo metal, primeiramente, e segundo, a gente está fazendo um processo de providenciar um produto já pré-engenhado, pré-fabricado, que optimiza a produção e a rapidez e agilidade do processo de fazer o frame, fazer a armação em aço. Esse aqui é o que a Metal Leve tem trago para esse mercado aqui. Quando eu estava trabalhando para a empresa, eu era nada mais do que um varredor de chão para eles. Só que para mim eu estava vivendo uma oportunidade. E não foi uma tarefa fácil, porque quando você está varrendo o chão, você está lavando um prato, você se vê como que aquilo ali te determina. E na verdade aquilo para mim não era, eu estava fazendo aquilo, mas aquilo não era eu. Uma das coisas que eu sempre falo é que na gente, muitas vezes, busca muito somente o dinheiro, mas só que o dinheiro sem um respaldo por trás dele, ele não tem valor nenhum. So his company took on a project that we started and finished in turnkey a project in 7 months, 70,000 square feet of area, 70 mil pés quadrados de área. Because we used one of the reasons was your great management, and then prefab walls. And then the prefab walls was one of the key elements. Key elements. If it was wood stick, it would be double. Would be double, for sure. Então esse crescimento de história que eu venho adquirindo não tem nada a ver com a busca pelo dinheiro, mas tem a ver com a busca pelo propósito, a busca pelo que realmente o dinheiro não compra, que é esse valor. Eu tenho um dizer que é bem simples assim que eu falo, eu busco primeiro o valor humano, depois eu busco o valor profissional. E essa é a primeira coisa que a gente vê, né? Mas se você olhar atrás daquela capa, existe um ser humano, existe uma pessoa, e cada um de nós tem algo para oferecer para o outro. Então o Kevin é o project manager do projeto, e assim, nos projetos comerciais tem um certo nível de hierarquias. O dono, depois vem o General Contractor, ele tem o Project Manager, que ele assina os contratos e faz tudo. E coloca a gente, you get us in line. Feito dentro de um campo virtual, antes de ser jogado para cá. I met Jonathan probably 20 years or so ago. They were kind of getting started, and we had worked for Suffolk Construction, was a big construction company. There was a project going on, and I had another project going on, and they said, "Oh, we're going to send you this guy, Jonathan." And I says, "Well, who is he?"
and he says, he's a Portuguese guy, he's the painter. He had a great work ethic. I was always impressed. He would he'd say, what do you want me to do now, Mr. Mike? What do you want me to do now? Very respectful, knew how to run computers, knew how to do everything I didn't know how to do. So we needed each other. And we became friends because we needed each other. And he helped me talk to the guys. And in turn, we became friends and got to know each other's families. He helped me work at home, and I helped him, and we helped each other. And one of Jonathan's great qualities is I'm always impressed that people like him because he's respectful, he's knowledgeable, he knows when to be quiet, and he knows when to talk. That's one of the reasons we became friends. I hope I answered your question, how we became friends. A lot of mutual respect. Metal Leve, nós somos uma empresa que manufaturamos um produto de painéis metálicos engenheirados, onde fornecemos pré-moldados para paredes de sustentação, paredes de repartição, telhados e sistemas de piso, de estrutural de piso. Contamos com 2 máquinas CNC, que é umas máquinas de alta performance e muita rapidez também em produção, capaz de produzirem o esqueleto todo de uma casa em 12 horas. Então, o total mais ou menos de umas 9 pessoas que formam um grupo Metal Leve juntamente comigo, que eu sou a 10ª, que estou ali cuidando cuidando de estratégias e financeiras e de desenvolvimento de produtos da empresa. A Metal Leve, quando ela foi estabelecida no final de 2020, e ela começou o seu operacional em 2021, ela já veio com um projeto já em mente. Nós tínhamos um projeto de construir um asilo, vamos dizer assim, um assisted living place de 50 mil pés quadrados, e a Metal Leve veio para poder providenciar aço e panelizados ali dentro. Eu chamo esse projeto como meu laboratório. Apesar da história que eu vou contar aqui agora, nós tivemos uma queda muito grande, porque quando a gente fechou os contratos com a OnTime Metal Leve, foi pré-pandemia. Então, uma das questões foi que o aço que nós estávamos prevendo de comprar, ele estava basicamente a 45 centavos por cada libra. Um exemplo. Quando chegou ao ponto de nós executarmos as obras, eu tive que comprar aço a 1,65 por libra. Então, isso foi só um item, né? Um item da Metal Leve, mas teve vários outros itens, como o drywall. Então, assim, houve uma queda muito brusca da Metal Leve juntamente com a OnTime para promover os projetos dela como laboratório, e além disso, ainda houve a perca na questão orçamentária dos materiais. Isso alavancou, nesse projeto específico, alavancou uma perca para nós, OnTime e Metal Leve, de 1,8 milhões de dólares negativo para podermos terminar o projeto. Então, o que aconteceu? A Metal Leve ela teve que passar por um momento de estancar, de pausa. Mas nesse período ainda, durante isso, nós também construímos um prédio com Metal Leve de 7 andares, de 7 pisos. Só que aí isso cavalou uma pausa de operacional da Metal Leve, e eu tive que, basicamente, depois dessa quebra total, a gente basicamente terminou o ano de 2021 com uma dívida de 3,8 milhões de dólares. E, na verdade, eu nunca senti que eu fracassei. Eu sentia que eu estava passando por um momento muito desafiador para mim, e que aquilo era para mim uma escola.
e eu encarei tudo de frente, mas ela também foi a empresa também que alavancou a On Time. E foi aonde que a Metal Leve começou a desenvolver a sua própria cultura de produção. Tanto é que, para você ter uma ideia, tanto que a Metal Leve desenvolveu, que nós hoje somos cotados no país inteiro como uma das melhores empresas em panelização nesse segmento do país. E eu tenho muito orgulho de dizer que, chegando no ano de 2023, nós conseguimos pagar todas as nossas dívidas, conseguimos nos reestruturar novamente como empresa, conseguimos também trazer para dentro da empresa novas clientes e começamos a adquirir novamente aquela reputação que nós tínhamos lá atrás. Sacou a medida com laser, todo correto? Que estou pensando hacer es echar una pieza de slaughter track por arriba. Compramos una pieza, ¿te recuerdas la pieza que usamos allá de slaughter track? Cogemos una que se puede acoplar arriba y después nomás. Pero no necesita ser completa. Completa, bota uma peça no começo, no final. Como uma cada 4 piezas que seja. Parede, põe de cima para baixo. Exatamente. Torninho em cima, embaixo. Pero el layout tiene que estar Ele hecho. tiene que estar hecho. ¿Está seguro que la medida que passou a Eduardo? Porque tem que estar bem perfeito. Ele estava aqui com a foto comigo. Esse aqui é um projeto que nós estamos fazendo, que é um prédio existente de 8 andares e que ele está sendo convertido para ser um projeto residencial. Vão ser um total de 70 apartamentos que vão ser colocados aqui dentro. E aqui nós estamos usando a mesclagem entre usar os pré-fabricados da Metal Leve, onde que eles estão sendo muito úteis para as paredes exteriores do prédio, e também para fazer um parapet wall que envolve toda a parte superior do prédio, o telhado. E também dentro vocês vão ver sistemas que nós estamos usando convencionais, onde que o famoso stick frame de stick frame em steel frame, que é tudo feito à mão e que está levando muito mais tempo. Então vamos ter a oportunidade de olhar essas duas coisas aí nesse projeto. Meu nome é Claudemir, eu já estou aqui na empresa Metal Leve com o Jonatas já há 4 anos, né? Nós começamos em 2021 e hoje eu exerço o cargo de operador de máquina, né? E é isso aí, a gente estamos junto aqui já há bastante tempo, fazendo painéis, mandando para as obras. Meu nome é Denival, estou aqui na Metal Leve já há 3 anos, fazendo 3 anos. A minha função aqui é cuidar da parte da logística, de organização do fazer o delivery. Ajudo também na parte do delivery, com o caminhão, com a carreta, né? Quando os painéis estiverem prontos, colocar no caminhão e partir para a obra. Nas operações nós somos em 5 aqui embaixo, né? Fora a diretoria, eu como operador e estamos mais em 4 na mesa. Então o processo é simples, você chega, você recebe os files que vêm da Cristiane. Então o dia a dia vamos ver que aço que a gente vai usar, né? Através disso eu vou colocar a bobina na máquina, fazer o processo da máquina, né? O setup dela toda. E aí damos andamento, ou se for parede parafusada, parafusar. Se for uma parede que a gente vai entregar como a gente faz embalada. E aí vem o processo do dia. Todo dia é um processo. Foi bem interessante. Quando eu cheguei aqui na Metal Leve, aquele chegando ainda e pegando, estava todo vapor fazendo o prédio e tal, e eu entrei sem conhecer nada, e fui entrosando e aprendendo, e cada dia pegando mais um pouquinho, mas para mim foi difícil porque eu não entendia nada de metal, de fazer nada, mas a gente como um time foi aprendendo junto com o outro e estamos aí. Então basicamente esse sistema aqui que nós estamos vendo é o sistema mais convencional, onde é utilizado o steel frame com peças que são fixadas através de parafusos, fazendo a fixação mais do frame completo, né? Mas tudo isso que vocês estão vendo foi feito à mão. Com a diferença dessa região aqui, que todos esses painéis exteriores, que são pré-engenhados com uma estrutura de engenharia para suportar o peso do vento e da janela que vai ser instalada, ela foi feita com Metal Leve. Você percebe que é diferente as formas de conexão e que agilizou bastante o projeto. Ali naquele lado ali vai ter uma coisa mais bacana para mostrar também. Tá vendo aqui, olha?
Então aqui, essas paredes foram totalmente pré-fabricadas, engenhadas de uma forma que elas puderam vir e só preencher o espaço que foi aberto desse vão, né? Desse quadrado aqui. Então esse aí é esse que a Metaleva faz. A On Time Construction, nós somos uma empresa que fomos estabelecidos no ano de 2013. A On Time hoje conta com um quadro de funcionários de mais ou menos 7 a 8 pessoas na parte administrativa, no escritório, 3 pessoas que cuidam da parte executiva de operacional de campo e um quadro de mais ou menos 20 a 30 carpinteiros profissionais e mais uns 20 a 30 também serviços gerais, que são os laborers, os que estão aprendendo. Tirando os nossos, a gente chama de trade partners, que são os nossos subcontractors. Então essa é a estrutura da On Time. A On Time Construction, dentro da sua formação, ela foca em providenciar serviços de construção dentro de projetos comerciais, agindo assim no amplo da divisão 5 até a divisão 10, onde nós fazemos wood framing, a gente faz metal framing, a gente faz instalações de janelas, instalações de porta. Na parte interior fazemos o drywall, a instalação do emplacamento e também do acabamento, e serviços gerais, outras coisas também. Nós temos um grupo bem de pessoas que nós oferecemos para os nossos clientes em questões emergenciais e trabalhos que não estão voltados somente para um certo tipo de trade. E somos especializados em projetos de média e larga escala, porque envolve o tipo de seguro que nós temos, o tipo de treinamento que nós oferecemos aos nossos colaboradores, as ferramentas, a forma de como se comportar dentro de um ambiente comercial. Então isso tem trago para a On Time, vou dizer assim, uma fama boa, uma boa reputação dentro disso aí. Então esse sistema aqui, Bruno, hoje quantos dias trabalhando isso aqui? Terceiro, né? É o segundo dia. A gente fez trabalho de uma semana em 2 dias, basicamente. Bem, hoje nós estamos aqui no 8º piso desse prédio, na verdade esse aqui é o 9º, no telhado. E uma das coisas muito importantes que nós fomos chamados para fazer aqui foi para fazer toda essa armação de aço para fazer o envolvimento chamado de parapeito, né, o parapet wall desse projeto. E juntamente com isso, se vocês vão olhar nas imagens, que tem ainda uma parte que ela vai se tornar uma parte arquitetônica do prédio, e que se nós tivéssemos que fazer isso à mão, nós teríamos mais ou menos que ter calculado colocar aí 2 pessoas, mais ou menos, que ficam em cima da plataforma aérea, colocando mais ou menos uma pessoa lá de fora passando peças, ou 2 pessoas passando peças. Nós íamos ter 4 pessoas trabalhando uns 15 a 20 dias. O que vocês não estão vendo aqui agora, que é impressionante, são 2 dias de trabalho com 2 pessoas na plataforma aérea e uma pessoa do lado do roof, do lado de cá, passando as peças para eles. E como vocês vão ver, cada peça daquela ali, ela é pré-engenhada e pré-cortada de uma forma que ela se encaixa perfeitamente, promovendo então essa rapidez do sistema. Então esse é o sistema que nós providenciamos. O cliente está muito contente, todos estão muito contentes e estão impressionados com a rapidez e agilidade do processo. Isso que a Metaleva faz. Trouxemos um tipo de opção usando tecnologia, implementação e rapidez dentro de um processo que antes tinha todo que ser feito à mão, sem ter nenhum tipo de pensamento e planejamento por trás dele. A evolução da On Time ela ocorreu quando você expande, você chega em um certo nível, aquilo se torna o seu próximo patamar, né? Então foi inevitável, principalmente porque quando a gente provou para o mercado que nós tínhamos a capacidade de participar e terminar um projeto daquela estatura, naquele momento o mercado nos reconheceu e nos abraçou. E com isso também eu pude também criar um time.
e fortalecer esse time. E o time que eu trouxe para dentro foi um time preparado também em trabalhos comerciais. Um grande exemplo foi meu irmão, que foi o meu sócio. Nós dois trouxemos para dentro da empresa esse core values, seguir exatamente as regras dos projetos, e que isso veio a trazer bastante reputação. A evolução nossa interior a respeito de como executar projetos. Todos estavam olhando para a madeira e muito poucos para o metal, porque nós nos tornamos uma referência aqui dentro do estado, como nós nos tornamos basicamente a terceira maior empresa open shop que providenciamos trabalhos em aço. Então nós nos destacamos no mercado com isso e, consequentemente, trouxemos outros tipos de trades também, outros tipos de disciplinas, como a instalação do drywall, um pouco de insulação, na parte exterior, siding, instalação de janelas, portas, finish carpentry. Então nós fomos nos ramificando dentro dessas disciplinas também. Com isso vieram muitas pessoas também que abraçaram a empresa, começaram de baixo e se levantaram. Então isso, eu acho que foi um fator muito importante, eu acho, que a empresa se tornou o que ela se tornou hoje, né? A Metal Leve promove o desenho, o planejamento, a engenharia, a fabricação e a entrega. E a On Time processa a execução do produto Metal Leve nas obras. Então, a On Time veio antes da Metal Leve, mas hoje a Metal Leve ajuda e muito bem a margem de lucratividade da On Time nas obras. Eu consigo hoje, a On Time Construction hoje, ela consegue fornecer um produto de excelência com muito mais rapidez e um custo 70% mais baixo do que se eu tivesse que fazer os projetos à mão por causa da Metal Leve. Então esse projeto aqui é um grande laboratório que tem sido até para outras pessoas em volta de nós, para entender os benefícios que esse processo pode trazer. Um deles, muito óbvio aqui nesse projeto principalmente, é que tudo que vocês estão vendo atrás de mim aqui representa mais ou menos 6 mil pés quadrados de área. E esses 6 mil pés quadrados de área, de piso, está suposto a suportar 100 libras por pé quadrado, certo? E para você atingir isso, nós teríamos que cortar peças e fazer tudo à mão de uma forma muito arcaica e que exigiria mais ou menos 12 pessoas trabalhando por uns 10 dias para poder atingir o que nós atingimos no 6º dia de trabalho, dizendo que desses 6 dias de trabalho nós tivemos um dia de entrega e mobilização e 5 dias de esforço físico do nosso grupo trabalhando, da nossa equipe trabalhando na instalação desse processo. Nós somos a primeira empresa em todos esses estados dessa área da Nova Inglaterra e que nós temos bastante orgulho de falar que somos todos brasileiros. Então isso é uma das coisas importantes que eu vejo que nós conseguimos proporcionar para o mercado, sendo tão inovador, usando a tecnologia e um material que antes não era visto da mesma forma como é visto agora, por causa dos processos que nós conseguimos implementar. Nossa, muito. Essas máquinas, né, para mim foi novidade, né, quando ela chegou. Então hoje para nós ela acaba sendo normal, mas é uma máquina muito potente, umas máquinas rápidas. A gente tem exemplo aqui de uma casa, de fazer ela com 2 dias. E nós não estamos falando de muita gente, no máximo 4 funcionários. Para mim ela já chega a planta pronta, né, de um painel. E aí a gente abaixa o programa nela e tudo que foi desenhado ela vai cortar em medidas exatas. A gente vai fazer simplesmente impressão e montagem. Hoje a Metal Leve oferece para os nossos clientes uma rapidez, modernidade e eficiência
nas instalações estruturais. Basicamente, nosso produto base, nossa matéria-prima é o aço, e que nós trabalhamos com vários tipos diferentes de espessura de aço, mas todos voltados para o aço leve. Também temos um departamento de desenvolvimento de projetos, uma revisão de como os painéis devem ser formados, como que o prédio deve ser construído, e criamos essa parte logística também para nossos clientes. Teremos como nosso grande foco a panelização de paredes, fazemos também sistemas de piso e fornecemos também um sistema bem inovador de telhados. Então esses são os produtos-chave da Metal Leve hoje no mercado. Minha preocupação maior com a logística, porque eu sei que eu tenho uma medida para transportar o material, os painéis. Porque eu sei que eu tenho que ter 13,6 de altura para passar debaixo de ponte, por causa de fios. E aí, quando isso é feito, a gente vai colocar dentro do caminhão, dentro dos pacotes que os meninos vão fazendo nas paredes, a gente vai fazendo já os pallets. E a minha logística mais é para orientar os meninos de como fazer esse pallet devidamente correto, para não ter problema na estrada e nem no transporte, nem no descarregar lá. Acho que 2 meses atrás, nós tivemos uma grande logística, foi para levar as casas para a Flórida. O peso não era tanto, mas o transporte em si, você tem que cuidar de não, por exemplo, no transporte tem estrada, tem frenagem, tem curvas, e aí para que a carga não se movimente no caminhão, a gente tem que tomar esse cuidado. Então foi um desafio para colocar no caminhão para não acontecer um acidente. Mas foi a primeira, aí quando foi a segunda já foi melhorando, então no início foi desafiador, mas no transcorrer de tudo no final ficou perfeito. Bem, eu acredito que o mercado ele está sempre evoluindo. A construção, por mais que seja muito fácil de você pensar, poxa, é um trabalho tão braçal, um trabalho tão assim, mas é também uma indústria que tem desenvolvido muito mais até do que outras indústrias. Então, eu sempre tive vou dizer assim, uma atitude como empresário de investir em novas tecnologias. E foi aonde que a Metal Leve surgiu, e a Metal Leve segue essa vertente. Nós estamos sempre também trazendo para os nossos clientes e para o mercado todas as oportunidades que temos, algo novo, como fazer algo diferente e que possa vir trazer uma eficiência. Não é pelo dinheiro, mas sim de poder estar trazendo aquele propósito, sabe, dentro do mercado da construção. Assim, os verdadeiros marcos, né, que nós tivemos, eu acho que foram aqueles que ninguém viu, mas que não é algo que é palpável, eu quero dizer. Como equipe, como desenvolvimento de tecnologias, coisas palpáveis, nós tivemos a oportunidade de construir 300 a 400 mil pés de prédios e edifícios com muita eficiência. Então, esses foram, assim, eu acho que os nossos maiores marcos estão sendo esses. A verdade é que ninguém cresce sozinho, né? Da forma como eu vejo, é fortalecendo cada vez mais o time, trazendo para eles mais um senso de accountability, mais responsabilidade dentro da empresa, trazendo também pessoas novas e tecnologias novas para que isso venha acontecer. E essas são as formas que eu vejo que entre as duas empresas é a forma como que nós vamos estar atingindo esse crescimento orgânico. Existem planos audaciosos, nós estamos buscando também, principalmente com a Metal Leve, produtos novos no mercado que estamos desenvolvendo. Temos também já uma presença no centro da Flórida e tem sido algo bem positivo também.
Então essa é a forma como nós estamos buscando em crescer, sabe? He's been up, he's been down. He knows how to get up. He knows how to restart. He knows what you have to do to get successful. And he knows the right people to have around him and the right people to keep away. He will always be successful. He's already successful. He has a beautiful family, beautiful home. He's already there. He'll only go up. No começo tudo é novidade, tanto para o Jonathan também era novidade, que era uma ideia que ele tinha na mente dele e ele colocou em prática, né? Eu comecei aqui, esse barracão, a gente chegou aqui, estava limpo. Então montei uma fábrica, graças a Deus, estamos aí. E daí para frente foi só vitória. Então tudo deu certo para nós, graças a Deus. Eu planejo em expandir para novos mercados e trazer novos produtos para o mercado que nós já atuamos, que existe uma dificuldade hoje, que é o isolamento térmico do prédio. É muito complicado, você pode fazer prédios novos e trazendo eles para dentro do código, porém existem um mar azul de prédios que foram construídos nos anos 50, 60, que são de tijolo. E esses prédios hoje, eles estão sendo motivados, eles estão sendo incentivados a fazerem parte da norma, né? Então, com isso tudo, não somente eu e um partner meu aqui dentro da empresa, que ele toma conta do meu business development, e nós sentamos e nós tivemos uma ideia de criar um certo tipo de encapamento exterior, pelo qual nós, ao invés de fazer a retirada e a demolição dos tijolos, nós vamos trazer esse isolamento térmico para a parte exterior desse prédio. Essa é a forma que eu vejo. Nós estamos expandindo a Metal Leve a novos mercados e também providenciando novos produtos, também saindo aqui dentro da empresa. Mas não tem que ter mudança. Eu acho que os erros que a gente achou ali, pandemia, foram retificados. Esse aqui é um exemplo dele bem grande. A gente ficou esse erro aqui durante o design, porque esses dois estantes aqui, eles tiveram que mover, porque aonde que ia cair, tem um stepper, tem aquele ferrinho que está mostrando, que impede o painel subir. Nós temos que pegar esses dois estantes, mover para cá, aumentamos o tamanho da janela e botamos esse aqui para servir como bloqueador da onda, que a janela vai ser recopada, vai ser instalada. A altura que tinha já foi resolvido durante o design. Eu costumo dizer, com alguns amigos meus perguntam onde eu trabalho hoje, eu falo, é uma empresa que se prontifica a qualificar cada dia mais. E tem aperfeiçoalizado. É notório, porque eu lembro quando eu entrei aqui assim, a gente ainda estava meio perdido, eu principalmente, né? Mas eu vejo que cada dia que passa, você vê que tem uma diferença, porque já vem com o know-how que aprendeu, e aí eu acho que o crescimento é visível, dá para notar. E a nossa proposta e a nossa ideia é que cresça mais ainda, e a gente está aprendendo cada dia que passa, um com o outro, e o nosso time está aí para isso, aprender junto. A expectativa da gente sempre é o melhor. Eu vejo o crescimento muito grande, né? Vejo o Jonathan com ideias grandes para investir mais, né? E um mercado grande que a gente tem, né? Eu vejo só crescimento. Não consigo desmotivar isso não na minha cabeça. Eu acho que o legado que eu, como empresário, quero deixar é que o medo nunca pode ser o seu limite, que não são as suas limitações que vão te impedir de você buscar algo além. Quem diria que um limpador de chão um dia seria um empresário de nome dentro de um mercado tão competitivo como é o de Boston? Logicamente que esse legado sem o princípio da honestidade, o princípio
de cumprir com os compromissos, o princípio de valer a palavra, fazer com que a palavra seja mais importante do que um pedaço de papel, se você quiser, se você realmente desejar dentro do seu coração, de uma forma verdadeira e profunda, tenho certeza que conseguirão. E esse é o legado que eu quero deixar. O legado das minhas empresas que eu quero deixar é justamente isso aí. Eu quero que elas sirvam-se como isso aqui, o lugar que nós estamos aqui hoje, Barcelos Barn. E é isso que eu quero que, quando as pessoas me rodeiam, quando as pessoas venham para cá, ou quando elas fazem parte do corpo das empresas, eu quero que elas entendam que aquele é um celeiro, aquele é algo que elas estão indo para pegar os seus mantimentos. E não só o mantimento financeiro, mas o mantimento, sabe, profissional, o mantimento pessoal, intelectual. E é isso que esse é o legado que eu quero deixar. O maior legado não é um legado no mercado em si. É claro que acho que isso vem naturalmente, mas um legado onde as pessoas que estão envolvidas com a empresa, elas sintam que elas trabalham numa empresa que foi um celeiro para elas. Esse é o legado que eu quero deixar.